Hello, bom dia. Vamos começar de musiquinha. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa o que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Se soltando. Nem vem tirar meu riso frouxo, algo impossível que hoje eu passei. Batom vermelho, eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto vejo o lado bom. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos entrando. A gente começou hoje com essa musiquinha, né? Velha e Louca, da Malu Magalhães. E é uma alegria pra mim estar aqui mais uma terça juntos, né? É um encanto, eu fico extremamente entusiasmada em estar aqui. Eu espero que você tenha separado o seu cafezinho, né? Sua aguinha, o que quer que seja pra estar aqui comigo. Eu tô com meu cafezinho, saúde. Pode mandando os coraçõezinhos que eu vou me animando. Mais ainda, né? Então, assim, por falar nesse entusiasmo, né? Nesse encanto que eu fico de estar aqui com vocês toda terça, isso me faz lembrar contos de fadas, fantasia, né? Esse ideal que a gente busca tanto de vida, né? De relacionamento, que a gente sonha, que a gente planeja. E essa música que eu coloquei no comecinho, né, Velha e Louca, da Malu Magalhães, ela vem como uma forma de nos inspirar a sair dessas cenas tão esperadas, né, desses ideais que são tão projetados na gente e que a gente pode de verdade se conectar com a nossa verdade, né, o nosso coração, a nossa verdade mais genuína, o que é que o nosso coração vive clamando aí dentro. Então a gente já começa hoje o nosso dia com aquele incômodozinho gentil e necessário, né? E pra gente começar eu vou já fazer uma pergunta que a Ruth Manus, a gente ainda tá, né, trabalhando em cima desse livro, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Tão Exaustas. E eu vou começar com uma pergunta que a Ruth Manus traz pra gente já começar refletindo. Então ela diz: será que a vida que a gente idealizou é mesmo uma vida que surgiu na nossa cabeça, na nossa história, ou no fundo essa vida nunca foi nossa, né? Eu vou ler de novo para ficar aí bem na cabecinha de vocês. Então, será que a vida que a gente idealizou é a mesma vida que surgiu na nossa cabeça e na nossa história, ou no fundo essa vida nunca nem foi nossa, tá? Então, enquanto eu tomo assim um golinho do meu cafezinho e eu te dou tempo para ir refletindo aí, se a vida que tu leva hoje, né, ela tá agradável, ela é desejável, ou ela tem um incômodozinho que às vezes você não sabe nem nomear, mas você sabe que existe, né? Esse incômodo, ele tá aí. Sempre batendo na tua porta, te relembrando de que tem alguma coisa que não tá muito conectada com, de fato, como você projetava estar hoje na tua vida, com os teus tantos, sei lá, aqui 33 anos, com teus anos aí, e aí tu diz pra ti mesmo. Então pensa aí, me acompanha aqui num golinho de café, num golinho de água, na bebida que você separou, né, pra gente desfrutar dessa manhã, tarde, hoje. E aí esse padrão ideal, né, que a gente projeta, planeja, ou que projetam pra gente, a gente tentar atender essa expectativa. Eu vou ler um trechinho que a Manuela traz pra gente entrar no clima, entender o que é esse padrão. Quando ela diz assim, por exemplo: pense bem, não é um pouco estranho que milhares e milhares de mulheres ao redor do mundo tenham sonhado mais ou menos com a mesma vida? Algo que poderia ser, grosso modo, resumindo assim: aos 18 entro na faculdade, 23 consigo um bom emprego, aos 25 um cara legal, 27 sou promovida, nos 28 nos casamos,
Nos 31 engravido, nos 32 sou mãe pela primeira vez, aos 34 engravido de novo, aos 35 sou mãe pela segunda vez. Aos 38 estou realizada na vida pessoal e profissional. Com sutis variações, ela diz, é esse estranho sonho que milhões de mulheres acreditam ter. Na verdade, no fundo, a gente não sonhou com nada disso. Nós fomos sendo convencidas que esse era um bom plano, graças ao que fomos vendo e vivendo, né? Então, como é que vai chegando isso aí pra vocês? Quem tá entrando, vamos entrando, sejam bem-vindos, bom dia. Coloquei musiquinha antes, depois vocês podem ver na gravação, refletimos um pouquinho já sobre ela e seguimos, né? Então, a Ruth, ela traz mais ou menos esse ideal que parece o sonho de toda mulher, mas que na verdade até que ponto que é um sonho, ou que nos colocaram nesse lugar, e que se você não quiser seguir esses padrões, tá tudo bem, mas é um tudo bem, assim, bem entre aspas, né, com bem ênfase. Porque à medida que a gente decide fazer algo diferente do que é esperado pra gente, a gente entra num processo de se cansar e muitas vezes de sofrimento, mediante tantas explicações e tantas justificativas que a gente precisa dar, né? Sempre vai ter alguém questionando alguma coisa que a gente tá ou que não tá fazendo. Vou te dar um exemplo bem pessoal pra ver se fica claro aí de alguma forma, se você percebe como ao longo da vida a gente vai sendo questionada e a gente vai se justificando, enquanto que isso é cansativo, é exaustivo, né? Não à toa, mulheres não são chatas, elas estão aí exaustas, porque é cansativo mesmo. Então, vou te dar aqui um exemplo pessoal pra gente ir pensando juntos, tá? Vamos lá. Eu sempre sonhei em ser mãe, Raniele, sempre sonhei em ser mãe, desde pequenininha, adorava brincar de boneca, quando as vizinhas tinham filhos, nenenzinhos, assim, eu era a primeira que me oferecia, deixa eu ajudar a cuidar, né, então assim, e se deixasse, eu passava o dia todo na casa da vizinha, né, eu fazia tudo com a criança, tudo que me permitissem fazer, eu fazia de bom grado, então eu banhava, eu dava comida, eu botava pra dormir, eu brincava, eu trocava fralda, eu fazia tudo, era realmente assim, muito prazeroso pra mim, eu gostava disso, certo? E aí a vida vai passando, eu fui passando pela fase adulta e por um período na fase adulta, eu fiquei solteira, né, assim, completamente sem parceiros e tudo mais, e esse desejo de ser mãe ainda se instaurava aqui, eu comecei a sondar com os médicos e tudo mais, a verbalizar isso com a minha família, com alguns amigos mais próximos, com a minha terapeuta, né, como é que seria ser mãe solteira, então meio que eu já fui conjecturando aquilo ali, e o tempo continuou passando, né, e aí o tempo foi passando e eu já comecei a mudar de ideia, será que eu quero ser mãe ainda, será que eu não quero, então aquilo que era tanta certeza de repente se inverteu e virou outra certeza, não quero mais ser mãe, tá batido o martelo, não. E haja terapia pra lidar com isso daqui, né? Porque são muitas mudanças. E aí o tempo continuou passando. Hoje, o que eu posso dizer pra vocês, com muita ajuda terapêutica e das nossas redes de apoio, né? Eu sinto que eu quero ser mãe, mas eu não sei quando. Eu não tenho a menor ideia de quando. Então, assim, esse grande desejo ele ainda existe, ainda tá aqui dentro, mas eu não tenho ideia, né? Então, assim, tá tudo sob controle, né? Nada que não esteja sendo trabalhado em terapia. Então, o que é que eu quero dizer aqui pra vocês com esse exemplo pessoal? É que em todas essas fases que eu passei na vida, né, que eu trouxe aqui como exemplo pra vocês, em todas elas eu fui questionada, eu fui apontada, eu tive que me justificar, fosse pra minha família, fosse pros amigos, fosse pros médicos, fosse pra minha terapeuta, fosse pros parceiros que, né, apareceu, desapareceu, enfim, eu tive que me justificar. E essas tantas justificativas cansam, trazem sofrimento, né? Então, assim, já que já deu pra entender mais ou menos do que é que a gente vai falar hoje aqui, né? E olha que eu só pincelei, eu aproveito pra te pedir pra você se acomodar e sentar como você quiser, ou estiver aí preparando alguma coisa, bota aí o celular de ladinho. Se estiver tomando um cafezinho comigo, literalmente, toma teu cafezinho, né? Vamos aqui juntas. Inclusive, essa ideia, né, de tomar o café, porque eu fazia isso antes de vir pra cá, ou então quando terminava. A ideia foi de um de vocês, né, que mandou mensagem pra mim outro dia e disse, ai, tão legal, parece que a gente tá tomando um café juntas. Aí eu, por que parece? Vamos fazer ser desse jeito, né? Estou aqui com meu cafezinho, minha boa água também, e convido vocês a fazer o mesmo. Então,
sigamos. Aproveitei para mudar o aviãozinho, né? Convidar para quem você queira que participe aqui junto com a gente e simbora. Então, nosso objetivo hoje aqui é que você consiga sair daqui refletindo de uma forma questionadora, né? Questionadora no sentido de curiosidade, não de crítica e de autojulgamento, tá? Como a criança, sabe que tem aquela curiosidade genuína? Essa curiosidade que eu quero que a gente saia daqui hoje. No sentido de se questionar na própria vida. Peraí, o que é que eu tenho idealizado, planejado para a minha vida? O que é que de fato é realidade? O que é que de fato eu busco? Ou o que é que eu estou atendendo expectativas que talvez não sejam tão minhas, né? Então, se hoje vocês saírem daqui com esses pontinhos de interrogação, meu Deus, ganhei meu dia. E eu já antecipo, né? Esses pontinhos, eles podem reverberar ao longo da semana. Então, aquela história, né? Quando uma semente é plantada, a gente já pode regar. Então, vamos regar. E como o Ruth acrescenta, a questão é que o projeto de vida de uma mulher deveria ser o protagonismo da sua existência. Não simplesmente algo que se adapte a todo aquele padrão que nos impõe desde tão cedo. O que é que isso quer dizer? Que a gente precisa questionar, né? A gente precisa olhar com mais curiosidade para as coisas que nos atravessam e não simplesmente dizer amém para tudo que nos atravessa. Não, a gente precisa questionar, né? Então, sem mais delongas, eu vou desativar aqui os comentários só para eu conseguir me concentrar, mas aí a gente continua aquele combinado que a gente faz todos os encontros, tá? Vocês podem aí anotar as dúvidas de vocês, as curiosidades, o que é que vocês já viveram. E no finalzinho eu abro aqui de novo os comentários pra gente seguir. Então, a Ruth, ela fala assim, nessa parte que a gente tá aqui do livro, que é já um terço do livro, mais ou menos. Simplesmente ir vivendo sem questionar os nossos rumos é uma coisa muito perigosa. E pode facilmente nos levar para estradas de frustração e infelicidade. Por que pode ser desse jeito? Porque a gente se desconecta, né? Na medida que a gente não questiona o que é que está nos acontecendo, que a gente não tem esse olhar curioso, né? Será que o que está acontecendo aqui comigo está em consonância com o que meu coração pede, com o que de fato faz sentido pra mim? E se a gente não questiona, a gente vai levando a vida, assim, sabe? Empurrando com a barriga. É pior do que Zeca Pagodinho, né? Você vai empurrando mesmo assim, sem saber direito o que é que tá fazendo. E isso desconecta a gente da nossa alma, do nosso maior sentido, do nosso propósito, de quem de fato a gente é. E de quem de fato a gente tá se construindo, né? Vindo a ser. Então, outra passagem aqui que eu separei pra ler com vocês, a Ruth diz o seguinte: precisamos pensar, porque ainda dá tempo, sempre dá tempo, né? Então não vem com esse papozinho, na minha idade não dá pra pensar, não, dá pra pensar sim, certo? Dá tempo de fazer novos planos, de nos dedicar a novos projetos, a sonhos verdadeiros que ficaram ali, quietinhos no canto, enquanto os falsos sonhos nos atropelavam com seus prazos. Precisamos nos conhecer melhor e entender se a vida que estamos levando é a vida que vai fazer com que a gente seja realizadas no futuro. E como eu mesma escrevi, a Ruth fala: existe uma grande diferença entre ter sucesso e ser realizada. Sucesso, presta atenção, essa parte é muito boa. Sucesso é aquilo que os outros acham da nossa performance da vida. Isso que a gente tá, né, tão inflamado do dia a dia. Tem que performar, tem que produzir, tem que não. E aí ela traz o que é realização. Realização é aquilo que a gente sente, que só a gente sabe, né? Então devemos buscar isso, a realização. O sucesso, ele não passa de uma grande bobagem que não garante felicidade nenhuma. Então eu repito, parafraseando a Ruth novamente, para ecoar assim bastante aí na tua mente, tá? Ela fala: frequentemente estamos mais preocupadas com o que os outros pensam sobre a nossa vida, abre parênteses e aspas, né? Coitadinha, não teve sucesso no amor, do que preocupadas com a busca pelas nossas próprias verdades. E em meio a tantos interrogatórios, a gente é questionada, pressionada e direcionada com uma naturalidade que não deveria acontecer sobre as nossas intimidades. Intimidades essas que estão
nas nossas relações que começam, que terminam ou que nem começam, no nosso trabalho, nas amizades, no nosso corpo, nas nossas escolhas consideradas de alto impacto. Então as pessoas nem questionam assim, se vai acontecer, quando é que tu vai ter filhos? Quando é que tu vai casar? Quando é que tu vai mudar de casa, de vida, de país, o que quer que seja? Não nos dão a opção de escolha do você quer? Será? Se? Como seria? Não, né? E nesse monte de questionamento, quantas vezes você já se calou e ficou só concordando? Porque é mais fácil, né? Mais fácil do que argumentar, porque não vai valer a pena, não tem, assim, essas pessoas não têm a necessidade ou o direito até de saber tantos detalhes e argumentar sobre eles quando essa intimidade é nossa, né? Eu lembrei de 2 casos e eu quero trazer aqui pra vocês, só beber uma água. A pessoa fala, a garganta fica seca. Lembrei de 2 casos que eu quero trazer aqui pra vocês verem como a gente é atravessado o tempo inteiro com esses tantos questionamentos, né? Às vezes de pessoas próximas, às vezes do mundo aí, de pessoas que você não sabe nem quem é. Então, o primeiro caso que eu quero trazer é do surfista Gabriel Medina. Vocês devem ter visto aí há um tempo atrás que ele se pronunciou no auge da carreira, tinha acabado de ganhar um grande título e ele se pronunciou se afastando, né, naquele momento da carreira para cuidar da saúde mental. E aí, eis que nesse final de semana ele voltou, fez uma nova entrevista, dizendo que está voltando ao trabalho, que vai se profissionalizar, vai se dedicar, que nesse período ausente ele cuidou, né, dele, continua cuidando, tem feito acompanhamento psicológico e que ao longo disso ele veio tomando algumas decisões, por exemplo, mudar a carreira dele profissional, que antes era acompanhada pelo padrasto e hoje ele escolheu outra pessoa, né? Então ele rompeu esse contrato e desde então meio que deu a entender assim pela entrevista dele que os laços com a família não estão bem redondinhos, né? Deu uma afastada, assim, que ele sofre com isso. Esse é o primeiro caso, a gente não vai entrar tanto, é só pontuando para vocês perceberem. E o outro caso que eu quero trazer aqui para vocês, que eu lembrei também, estava escutando um podcast sobre nômades digitais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas são pessoas que têm a oportunidade de trabalhar 100% de forma online e têm muita vontade de sair rodando lugares, né? Morando, de fato, em várias cidades dentro do próprio Brasil ou conhecendo outros países até. E elas vão se mudando de acordo com o que elas sentem, que é a necessidade delas para aquele momento, o que elas precisam viver de experiência de vida naquele momento. Enfim, lembrei dessas 2 situações, por quê? Porque eu acharia que de forma analítica e curiosa, de novo, né, não crítica nem julgadora, vocês percebessem como as nossas escolhas, elas de fato podem sofrer interferências, desejadas ou não, das pessoas que você mais ama, né? Por exemplo, a família, seus amigos, quem quer que seja, quiçá das pessoas que nem têm contato com você. Vai ter interferência também. Então, quanto mais clareza você tiver de si, mais autoconhecimento sobre o que é importante para você, sobre os seus limites que são necessários serem estabelecidos, mais leve você vai conseguir ter a possibilidade de sustentar, literalmente sustentar e bancar as suas escolhas nesse teu processo de vir a ser, né? De vir a ser quem você é, genuinamente falando, né? Aquela conversinha de coração para coração. Então, como a Ruth fala, ninguém nos treinou para estabelecer limites, para dizer, peraí pra qualquer coisa, peraí, meu estado civil, meu útero, meu corpo, minha alimentação, meu trabalho, as minhas escolhas são minhas, são assuntos meus, não são dos outros. Ninguém treinou a gente pra isso, pra falar isso, né? E ela acrescenta, precisamos, mesmo que lentamente, começar a delimitar, né? Dar barreiras, assim, espaços, onde as pessoas, até onde as pessoas podem, de fato, entrar na vida da gente. Então, assim, esses limites, eles precisam vir da gente, né? Nem sempre o outro vai entender qual é o seu limite, ele vai saber qual é o seu limite. E aí eu acrescento pra ti, os limites, eles podem te salvar, né? Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, sempre chegam pra mim mulheres que
parecem sonhar em ter um par, sabe? Assim, como se fosse uma meta a ser alcançada. E a gente precisa ter clareza que estar em um relacionamento é uma opção, né? E como sendo uma opção, a gente pode analisar e escolher se a gente quer essa opção. Então, eu tô trazendo esse exemplo pra gente pensar quando existe esse anseio, tamanho, né? De eu preciso juntar, o que é isso? Se questiona, né? Seja curiosa com você. Por que eu tenho essa meta pra atingir? É uma meta mesmo? É um desejo genuíno? Eu realmente escolho estar com alguém ou eu escolho estar só? Entendendo, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer realidade, a fantasia fica no desenho, né? Fica no mundo da Disney, que é maravilhoso, inclusive, mas a gente precisa lidar com o real no dia a dia. Então, eu digo pra vocês, relacionamento não é uma coisa fácil e gostosinha o tempo todo. Relacionamento, ele requer esforço, né? Então, o esforço no relacionamento é uma coisa que nem todo mundo tá disposto a pagar o preço, né? Então, por exemplo, só o que eu escuto aqui é fulano é ótimo, mas aí vem uma lista de defeitos da criatura, né? Ou fulano bem que poderia ser mais assim, assado, assim, assado, né? Então é uma lista de insatisfação que anseia um par perfeito e assim, pronto, ele tem que vir pronto, não venha com defeito não, entendeu? Ou com alguma coisa que precise que eu faça alguma coisa, porque a informação tá aí pra todo mundo, não é mesmo? Eu sempre escuto isso, gente, e eu tô ironizando aqui propositalmente pra gente refletir que no relacionamento requer esforço sim. E as pessoas não vão vir prontas. Inclusive você não está pronto para o outro. A gente também precisa ter a humildade de reconhecer isso. Tá? Então, assim, às vezes o foco é tão grande em estar com alguém que se pulam etapas básicas. Eu vou te trazer aqui alguns pontinhos de questionamento para você ir refletindo. Eita, essa etapa básica aí, será que eu tenho clareza? Será que eu já pensei alguma vez sobre ela? Por exemplo, eu estou disposta a pagar o preço de me esforçar também e não só esperar o esforço do outro? Quais são os limites que eu preciso estabelecer para preservar a minha individualidade nessa relação que eu quero ter, ou que eu estou tendo, né? Que hábitos eu não abro mão, mesmo que eu esteja em uma relação? Que aberturas eu dou, eu permito para também ceder pro outro? Eu tenho clareza dessas coisas? Talvez esse seja o básico, né? A gente precisa estudar e investigar um pouco disso. E vale lembrar, por favor, aprendam isso pra vida de vocês, por favor. Nós mulheres, nós não somos 100% responsáveis pelo êxito da relação, certo? Se a gente tá numa relação, a gente precisa entender que relacionamento é via de mão dupla. Então, nessa balança, tanto as responsabilidades quanto os prazeres precisam ser distribuídos, né? Assim, o mais equilibrado possível. A gente precisa também entender que não vai ser uma ordem perfeita, tipo, eu dei, agora é a tua vez. Agora, porque, né, pelo amor de Deus, não é tão mecânico assim, mas que a gente precisa ir dançando nessa balança de forma a se equilibrar. E parafraseando a Ruth Manus, ela diz: homens não são bebês. O que é que ela quer dizer com isso? Chega da gente infantilizar os homens nos momentos que convém para eles se favorecerem dessa infantilização. Se eu tô lidando com um homem adulto numa relação, eu preciso esperar atitudes de um homem adulto. E ela até complementa, eles sabem agir. E sabem tão bem ou tão ruim quanto nós. Então, assim, nós estamos aqui dispostos, né? Vamos junto. E meio que já concluindo aqui o conteúdo de hoje, eu vou ler só mais um trecho que a Ruth traz, para que a gente aprenda a lidar com os nossos meninos, com as nossas meninas, com as crianças, né? Que a gente convive, cuida, orienta, para a gente, então, construir relacionamentos mais responsáveis, tá? Então, ela escreveu num texto Homens, os Eternos Bebês da Sociedade, em 2019. Ela disse: quantas e quantas vezes vemos homens de 18, 25, 32, 39 anos reduzidos a rapazes, moleques ou meninos, nos momentos em que é conveniente lhes subtrair a responsabilidade. E quantas vezes meninas de 12, 15, 17 anos são tratadas como adultas e senhoras das suas próprias escolhas. Há algo de muito errado nisso.
Por vezes, parece que a suposta imaturidade social masculina pode ir até a casa dos 60 anos, quando começa a ser substituída pela alegação de serenidade. Sempre que há uma acusação grave contra um homem, das duas uma. Ou ele era imaturo demais para medir as consequências, ou ele já estava velho demais para mudar, ou até entender que deveria agir de outra forma. Por favor, né? E ela, vou só ler mais esse trechinho. E ela complementa a parte do casamento, já que a gente está falando de relacionamento, né? O casamento precisa ser uma coisa pensada por uma série de razões. Primeiramente, porque é um grande passo na vida, que exige muita vontade, paciência, parceria, perseverança. Mas também precisa ser pensado como uma mera opção. Não é algo que tem que acontecer, entende? Não é algo fundamental para a realização como mulher ou como ser humano. Ser casado não torna ninguém mais completo, porque a completude ou a incompletude está em nós, não nos outros, né? Então, ela faz esse convite. Vamos aqui olhar pra gente, entender que não dá pra esperar no outro as expectativas do que a gente quer pra nossa vida e colocar um peso tamanho nessa relação de que pronto, vai ser a salvação da vida, assim, eu vou estar completa e não. Porque lembra que a gente falou que requer esforço? Então, assim, não é casou, ficou completo, perfeito, tá tudo... Não, né? Requer esforço. Então, eu vou encerrar nessa parte aqui hoje, né, que tá no texto do livro, porque depois ela já começa a falar sobre maternidade, e aí eu quero um encontro todo sobre isso, porque eu sei o quanto que esse assunto é relevante, certo? Vou abrir aqui os comentários, antes que eu sugira pra vocês aqui a nossa prática de hoje, tá? Se vocês tiverem algum comentário, vão colocando aí que já eu leio. Mas então, já que hoje a gente falou de relacionamento e falou sobre colocar limites, né? De não atender de repente essa expectativa social que colocam na gente, que a gente aprende socialmente e tudo mais, mas que a gente consiga se conectar com a nossa verdade, então a gente precisa ter um gesto de cultivar limites. Como é que a gente vai fazer isso? Eu sugiro que a partir de hoje você fique muito atento ao que te incomoda nas tuas relações. Não somente com teus parceiros, tá? Mas qualquer relação, com os amigos, com colegas de trabalho, com teus familiares, com quem tu convive, né? Então, vai funcionar assim, tu fica atento e anota. Então, tu vai registrando em um bloco de notas, num caderninho, no próprio bloco de notas do celular, que sempre tá na mão da gente, aí não tem desculpa, né? Ou até quem tem aquelas conversas salvas no WhatsApp com você mesmo, sabe? Que você fica assim mandando as coisas, pronto, salva lá também, pode ser. Então, você vai anotar da forma que for mais acessível para ti, todos os teus incômodos. E o objetivo é que você consiga observar aos poucos que situações te trazem incômodos. Por exemplo, eu vou ler devagar, caso vocês queiram anotar, caso vocês queiram, né, assistir depois, dá para ir pausando, mas vou ler devagar. Por exemplo, quais são as situações que te trazem incômodo quando te perguntam sobre... pontinho. Quando não te perguntam sobre... pontinho. Quando dão palpite na tua vida sobre... pontinho. Quando te aconselham sobre... pontinho. Ou quando decidem algo pra você sobre... pontinho. Que situações dessas, por exemplo, acontece, aí você... não queria que a pessoa... Sabe que vem aquele incômodo? Anota. Eita, aconteceu agora. Já anota, já registra, né? Esse simples exercício, gente, é um simples exercício, né? Ele pode contribuir muito na tua autoobservação, né? De entender que não ditos estão aí que pesam tanto, sabe? Esses, ai meu Deus, tô cansada, tô exausta, tô toda travada. É sobre isso, né? Que a gente vai analisar. Então, vamos observar que não ditos são esses que pesam tanto que você não tinha nem tanta consciência. E aí eu te digo, à medida que eles forem ficando cada vez mais claros pra ti, você vai encontrando força, você vai encontrando segurança pra conseguir agir com mais autonomia e se posicionar. Colocar limites, né? Agir de acordo com a tua verdade mais genuína, essa que vibra aí dentro do teu coração, tá? Então eu realmente, de coração, espero que vocês façam esse exercício e desfrutem dos benefícios que vocês vão ter se conhecendo um pouquinho mais, porque às vezes a gente não dá limite e a gente diz, porque eu não sei dizer não sei dar o limite, não sei dizer sim, não sei, sei lá. Às vezes a gente não sabe porque a gente nem conhece quais são os nossos limites. Então esse exercício ele vai te ajudar a isso, a entender. Peraí,
quais são os meus limites, certo? Pra mim tem sido, já finalizando mesmo, tá? Tem sido muito especial estar aqui com vocês toda terça. Sério, assim, vocês não têm ideia do quanto que é especial pra mim mesmo. Eu amo muito as devolutivas de vocês não têm ideia de como elas são oxigênio pra mim, quanto que elas me inspiram realmente a estar aqui, a planejar, a programar tudo bem direitinho pra trazer bastante conteúdo num tempo curtinho pra não tomar muito tempo de vocês. Né? Então, assim, muito obrigada pela gentileza, pelo carinho de vocês e se sintam sempre muito à vontade para isso, tá? Se o encontro de hoje contribuiu contigo nesse processo de conhecer um pouquinho mais de ti, entender mais dos teus limites, conseguir ter coragem para colocar mais os teus limites, né, de fato, em ação, eu acredito que você sabe que vai contribuir com alguém também. Então, envie essa mensagem para essa pessoa, né? Presenteia ela, vai ficar salvo aqui para vocês. Então, por hoje eu finalizo, tô adorando os coraçõezinhos, vocês podem mandar sempre, né? E eu finalizo, vou fazer um posezinho só pra quem quiser bater a foto pra dizer que tava aqui, vamos lá. Fazer assim. Show, vamos nós. Então, coloquem o alarme de vocês, próxima terça-feira a gente se encontra no mesmo baixo horário, 7h30 do horário do Brasil, 2h30 do horário aqui dos Emirados Árabes. Vou colocar a musiquinha pra gente finalizar bem animadinha e vamos se observar pra gente construir relações mais saudáveis. Até a próxima terça. Um excelente dia pra vocês. Beijo, beijo. Obrigada pelas companhias. De verdade, coração. Beijo, beijo.